Ô, ministro, o senhor foi a favor dessa votação da questão dos tribunais de contas perderem as competências para a Câmara dos Vereadores de julgar as contas dos prefeitos, ordenadores de despesas? Há alguma chance de reversão disso? Os tribunais de contas ficaram muito incomodados e estão fazendo uma mobilização nacional para ver se reverte. Acabou com a ficha limpa, né? Não acabou. Continua a haver essa possibilidade, porque... As câmaras todas são a favor dos prefeitos. Depois isso muda, nós temos que mudar a cultura em relação a isso. Também os tribunais de contas são muito politizados e têm lá seus problemas, e vocês certamente já ouviram falar deles. Né? Hoje eles são ocupados por, uma boa parte, por políticos, né? Não são por figuras notórias, etc. Eu mesmo tenho casos, conheço, de deputados que foram para os tribunais de contas, e isso é uma regra, e mantêm os seus filhos como parlamentares, e condicionam a aprovação de contas de prefeitos ao apoio aos filhos. Portanto, está longe de ser... Então, isso é um fator que foi determinante? Não, se a gente for falar de fenômeno metajurídico, vocês falam das câmaras que dependem dos prefeitos, nós estamos falando de outros fatores que existem. O que a Constituição diz? Que os tribunais de contas são forças auxiliares no controle, que a Câmara é que exerce, como acontece no plano federal, como acontece também em relação às câmaras estaduais. Então, essa é a regra. O que surgiu? É que o prefeito, enquanto ordenador de despesa, também pode ter as suas contas rejeitadas. O que nós dissemos? Nesse caso, isso não afeta a elegibilidade. Pode afetar de outros gestores, mas não do prefeito. Por quê? Porque a Constituição exige que haja manifestação da Câmara. Agora, o que precisa ocorrer? A pressão da própria população. A população é que tem que exigir, primeiro, que a Câmara decida e que a Câmara mantenha a rejeição. Mas o índice, por exemplo, de casos em que as câmaras concordaram com os tribunais de contas é muito baixo, é muito pouco. Não, isto vai mudando. Há lugares hoje no Brasil em que aumentos decididos pelos vereadores estão sendo cancelados porque a população pressiona, discute, isso precisa ser mudado. Agora, o que ia acontecer se nós mantivéssemos as regras? Os prefeitos, orientados por advogados, deixariam de ser gestores, deixariam de ser ordenadores de despesa, delegariam, como acontece nos grandes municípios. Inverso, por exemplo, eles resolverem ser ordenadores de despesas, como o governador ou o prefeito? Não é por isso que acontece desvios. Os desvios continuam a ocorrer. Ocorreu no plano federal, onde o presidente não é gestor nem ordenador de despesa. Ocorre no âmbito dos estados, onde o governador não é ordenador de despesa. Veja, não é isso que é substancial. Estão vendendo ilusão. Mas você não considera que são políticos controlando políticos? Mas isso sempre ocorre. Também os tribunais de contas têm políticos controlando políticos. Por que não mudar a composição dos tribunais de contas? Exatamente. Agora, para isso, nós precisamos mudar via Constituição. Isso precisamos de uma emenda constitucional. Tem várias propostas nesse sentido. Vamos ajudar para que isso se reforme. Isso é importante. Pode partir alguma sugestão do TSE? Não do TSE, da comunidade como um todo. Eu gostaria até de fazer mudanças, e venho defendendo, até no TSE e no âmbito dos TRS. Por exemplo, nós temos que discutir o modelo de indicação hoje de advogados. Nós precisamos discutir. Eu sou a favor de discussão sobre isso. E, por exemplo, a lista de fichas sujas que estavam indicadas já para essa eleição, eles foram todos liberados. Não. Só os prefeitos. Os demais, todos os ordenadores de despesa continuam com a ficha suja. Nós colocamos isso, inclusive, à disposição. Temos um convênio hoje com o tribunal. Mas os prefeitos que vão disputar, por exemplo, estão liberados. Nada disso. Veja, se os fatos forem graves, o Ministério Público pode entrar com ação de improbidade. Daqui a pouco eles estarão inelegíveis. Tem ação penal confirmada em segundo grau, eles estarão inelegíveis. Não vamos vender ilusões. A vida democrática é isso, é um processo. Veja, nós temos hoje no Congresso 1/3, talvez um pouco mais, de deputados investigados ou já até denunciados, já sob a lei da ficha limpa. Portanto, não houve tanta melhora assim, nem por isso a qualidade ética do Congresso melhorou. Também temos o mesmo problema, certamente vocês vão poder citar casos aqui de Pernambuco, da Assembleia Legislativa, da Câmara do Recife. Em suma, esse é um problema que hoje... Mas então você não considera a lei da ficha limpa um avanço? É um avanço, mas não é um milagre. Do contrário, nós não teríamos quase que metade do Congresso sendo investigada. Mas se os tribunais de contas podem ser aprimorados, por que tirar a competência deles, que eles têm cargos técnicos? Vamos aprimorá-lo como... concursos públicos, por exemplo, auditores concursados. Vamos aprimorá-lo como um todo, mas o problema é que temos que mudar a Constituição. A Constituição é que exige
que, no âmbito da União, haja essa aprovação pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. Até recentemente, até este caso da discussão sobre a Dilma, da presidente Dilma, não tínhamos sequer aprovação. As contas dela não foram nem reprovadas. Até as contas do Collor não foram votadas até agora. Contas do governo Collor. Havia essa demissão por parte do Congresso. Está se chamando a atenção para isso, ok? Mas não vamos ficar vendendo ilusão. Imaginar que a ficha limpa depurou o sistema é imaginar que nós temos um quadro de pureza no Congresso Nacional, e os senhores sabem que não é assim.